Um recadinho rapidinho, o Adilson acho que vai dar, mas eu vou falar, a semana que vem a gente vai ter batismo, tá? Então vai ser um culto de batismo, você pode estar orando por isso. Também pediram para me falar que vai ter cartão também no sábado vai ter o bazar aqui, tá bom? E toda a arrecadação do bazar vai ser destinado ao acampamento dos jovens. Então vamos, se você precisar de, é só roupa boa, viu? Tava vendo lá, o negócio tá bem, tá bom, tá bom? Então que Deus abençoe a gente. A gente está pregando sobre 1 Tessalonicenses, hoje a gente vai ler o capítulo 2. Eu não sei quem daqui, né, depois do culto da semana passada, deu uma olhada para o céu e falou, será que Jesus vem? Né? A gente falou muito sobre isso. E no final do capítulo 2 também, ele dá uma lembrança, né, da vinda de Jesus. O que eu sei é que Paulo, ele vivia, a vida dele vivia nessa expectativa, né? Tudo que ele fazia era baseado na volta do Senhor. As atitudes que ele tomava, todos os caminhos que ele seguia, era buscando realmente a vontade de Deus. Lógico que a gente fala que Paulo era um ponto fora da curva, né? Paulo ele era um ponto fora da curva. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre Paulo, um pouco sobre a igreja de Tessalônica, mas um foco muito em Paulo, que esse capítulo 2 dá um foco. Paulo fala muito sobre a questão de como ele procedia diante dos irmãos, né? E os atributos, né, de um líder. E o coração de Paulo está sendo revelado nesses primeiros versículos do capítulo 2. E eu queria que, através da vida desse homem e das escolhas dele, de como ele procedia diante das pessoas da igreja, a gente pudesse aprender um pouco. Porque a gente fala assim, mas isso é para líder. Não, não é para líder, né? É para todos nós, né? Porque todos nós exercemos, de certa forma, um tipo de liderança, né? Se você tem filhos, você é líder na sua casa, né? Se você é cristão, de alguma forma, a sua vida pode impactar a vida de alguém. E é nesse foco que a gente vai ver o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Eu queria que a gente pudesse orar para iniciar esse culto. Pai, nós te adoramos. O Senhor conhece o nosso coração e o Senhor busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos aqui com o coração quebrantado diante do Senhor, adorando ao Senhor. E é tão importante, Deus, na adoração, a gente ouvir a Tua Palavra, a gente meditar na Tua Palavra, que a Tua Palavra vem nos purificando, vem nos transformando, para que a nossa adoração seja transformada também, cada dia mais diante do Senhor, e é o que nós pedimos nessa manhã. O Senhor fale aos nossos corações. Peço por aqueles que estão aqui e também aqueles que vão assistir em casa, que o Senhor abençoe, que use mesmo, Deus, tudo o que será falado nesse culto para a sua glória, transformando mesmo vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Tessalonicenses, a partir do 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos a ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ao Evangelho, assim falamos não para agrademos a homens, em si a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha.
E também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, a qual ama e acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso, vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, o nosso labor e fadiga, e de como dia e noite labutando para que não vivemos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo como, porque piedosa e justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda, de maneira como um pai a seus filhos, cada um de vós. Exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que temos vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, e acolheste não como palavra de homens, e sim como verdade, que em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Também, tanto é assim, irmãos, que nos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que por sua vez sofreram dos judeus, aos quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. São adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por um breve tempo em vossa presença, não, porém, do coração, como tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, e não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Pois que é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, né? Então Paulo aqui ele está fazendo um depoimento nessa carta para os discípulos, o quanto que ele se empenhou pela igreja, né? Tem uma frase do Russell Shedd que eu achei bem interessante, ele fala assim: nada transforma uma igreja como uma perseguição. Essa igreja foi criada e assim que ela nasceu, depois da pregação de Paulo, ela foi severamente perseguida, né? E na perseguição se forjou uma igreja firme e forte. E Paulo, ele foi forjado também nessa questão da pregação, da perseguição, né? E a igreja que nasce na perseguição, ela se apega, quando ela cresce, se apega àquilo que realmente importa, né? Aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida, a pregação do Evangelho, o amor aos irmãos, e ela se une muito mais, né? Nós aqui temos um tempo de paz, não que a gente deseje perseguição, mas a gente tem que olhar para o exemplo dessas igrejas e pensar, será que se nós aqui em Taubaté, se a igreja for perseguida, será que a gente vai perseverar como aquela igreja? Será que eu pregando o Evangelho como líder da igreja, será que eu vou perseverar se eu for perseguido como Paulo foi, né? Colocar essas posições e esses pensamentos com relação àquilo que é a nossa vida cristã, né? Então, Paulo aqui, ele está realmente mostrando para a igreja, né, e para nós o coração que ele tinha, né? Como eu e você podemos ser útil no ministério sendo imitador, né, desse homem chamado Paulo, né?
que ele fala sobre isso, essa questão da imitação, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas como que a gente pode olhar para Paulo e falar, puxa vida, o que ele fez na questão da condução da vida dele, que realmente mostra para nós um exemplo a ser seguido, né? Então, a primeira coisa que Paulo mostra nesses primeiros versículos, de 1 a 12, ele está falando algumas coisas, mas no versículo 1 e 2, ele fala sobre a missão do Evangelho, de pregar o Evangelho, tem que estar acima das tribulações, das dificuldades, né? Porque se for por causa da dificuldade, a gente não vai pregar o Evangelho. Se a gente ficar pensando na consequência de pregar o Evangelho de uma forma saudável, né, conforme a vontade de Deus, Paulo fala para Timóteo, todo aquele que prega o Evangelho será perseguido, né? Então, é algo que está ligado intimamente com a pregação do Evangelho. E ele fala no versículo 1 e 2, que fala assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. E aí ele fala, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, aí ele fala de uma passagem que ele teve por uma igreja, a igreja de Filipos, né, da cidade de Filipos, o quanto que ele foi perseguido. Se você não precisa abrir não, lá em Atos capítulo 16, do 11 ao 40, é o tempo que Paulo teve em Filipos. E ali, se a gente for só dar uma passagem assim, Paulo, primeiro ele procurou um lugar onde as pessoas oravam, porque lá não tinha uma sinagoga, e ali ele começou a pregar o Evangelho. E as pessoas ali naquela cidade, naquele lugar, começaram a se converter, né? E como eu falei, quando você prega o Evangelho, as coisas não ficam normais, né? E aí tem uma mulher, ele está caminhando, ele e Silas, para pregar o Evangelho, para continuar fazendo a obra do Senhor, e tem uma adivinhadora, uma mulher adivinhadora que fica assim, esses dois são servos do Deus Altíssimo, e fica falando, e aquilo estava incomodando Paulo, Paulo vira para ela, em nome de Jesus, ele repreende o espírito enganador, aquela mulher fica liberta, né? E por causa da libertação dessa mulher, e uma libertação espiritual mesmo, muito severa, né? Que a mulher, ela era adivinhadora, porque esse espírito trabalhava na vida dela, e ela tinha os seus senhores, né? Que usavam dessa mulher para ganhar dinheiro. Não sei se já foi numa cartomante, né? Eu, quando eu era pequenininho, uma moça falou, 14 anos, né? A moça falou, deixa eu ler sua mãe. Ela falou, aqui está, ó, você vai sofrer um acidente, você vai morrer cedo. Eu falei, puxa vida. Ela estava errada, irmãos. Mas aquilo me deu um medo, que eu fiquei tremendo. Eu falei, posso fazer alguma coisa, né, para mudar esse destino, né? E a minha mão é cheia de marca, ó. Dá para ler bastante. Dá uma vida inteira lendo aqui, né? Mas sabe que você, às vezes, você vai num caminho que não dá nada certo, né? E essa moça, ela não estava falando para Paulo algo errado. Ela estava falando algo certo. E Paulo repreendeu, e ela foi liberta, e aí ele foi preso por causa disso. E açoitado por causa disso. E dentro do presídio, o que eles fizeram? Né? Ao invés de Paulo se queixar de tudo que estava acontecendo, não, ele louvou e orou e louvou a Deus. Que atitude diferente, né? Porque hoje a gente às vezes é perseguido e a gente reclama, né? Toca trombeta sobre aquilo que a gente está sofrendo, mas Paulo não, ele e Silas na cadeia louvavam a Deus e oravam. E aí vem um terremoto, treme aquela cadeia e Paulo se vê livre, né? De todos os grilhões que estavam ali prendendo ele. E ali existia um carcereiro que, quando viu que aquilo tinha acontecido, ele pensou, todos os presos fugiram. E a condição dele como carcereiro era morte. E aí ele vai tirar a vida e Paulo fala, não intente contra a sua vida, nós estamos vivos, estamos aqui. E aquele carcereiro se converte. Então ele está falando aqui no começo, vocês sabem o quanto que nós fomos maltratados, perseguidos lá em Filipos? Mas mesmo assim nós continuamos a pregar o Evangelho. Nós continuamos com a missão que Deus nos deu, porque ele tinha convicção que a missão dele era dada por Deus. Você tem convicção que Deus tem falado ao seu coração que algumas coisas você tem que fazer e é Ele que está mandando?
Não é a igreja, não é um homem, mas é Deus. A gente tem que ter essa convicção, senão a gente não vai viver uma vida frutífera, né? Então, a missão que Paulo via estava acima de todas as coisas, até mesmo da perseguição. Ele não se desencorajava nem desanimava, porque ele sabia. E é uma coisa interessante para nós que estamos nesse mundo vivendo o Evangelho, é uma certeza que a gente vai ter aflições nesse mundo, uma certeza que a gente vai ser perseguido nesse mundo, mas a gente tem que se animar, porque a promessa que temos do Senhor é muito maior do que todo sofrimento que a gente possa passar, né? E Paulo tinha essa convicção da vinda do Senhor, do amor do Senhor e do propósito do Senhor para a vida dele. Eu falo para as pessoas que quando você tem convicção que Deus te chamou para alguma coisa, você não se abala. Você pode até sofrer, mas você fala, não, é isso que Deus, é isso que sustenta. Isso que sustenta o missionário no campo. O missionário no campo, ele sofre muito. O que sustenta ele é a convicção que Deus o mandou para lá. Deus tem um propósito para você pessoal. Não é só para líderes da igreja, é para cada um de nós. Então, persevere no amor a Deus, né? Então, ele continua, ele fala em Filipos, mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, e como é do vosso conhecimento, tivemos a ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho em meio de muita luta. Então, se vocês conheceram o Evangelho, é porque nós não paramos. Apesar da perseguição, nós continuamos falando, nós continuamos pregando, né? Nós continuamos no propósito que Deus nos deu, né? Outra coisa que é interessante é uma motivação não egoísta, né? O que te motiva a estar na igreja? O que te motiva a viver o Evangelho dentro de uma comunidade, né? Qual que é a sua intenção? Às vezes você vai pregar o Evangelho para uma pessoa, fala assim, o que você está querendo? Não, eu quero pregar o Evangelho, tal. Você fala, pô, te amo, toda a pessoa fala, não, mas alguma coisa você quer em troca, não é? Todo o nosso sistema, né, do mundo, quando você oferece alguma coisa para a pessoa, você quer algo em troca, né? E Paulo fala dessa questão da motivação dele. No versículo 3 e no 5 ele fala assim, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de pureza, nem se baseia em dolo. Nem engano, nem pureza, nem em dolo. A nossa motivação, né, não é egoísta, né, não é algo que eu vou receber. A nossa motivação é puramente amor. Ao resultado que você vai ser liberto por Cristo. Essa é a motivação, né? Dolo, má fé, bajulação, elogiar a pessoa para ganhar a confiança da pessoa, para ficar cativa a você mesmo, né? Nós não queremos que a pessoa fique cativa à nossa igreja, à nossa pessoa, né? Nós queremos que você seja livre em Cristo, né? E se eu falar uma bobagem aqui, você pode me corrigir. Eu falo, não, pastor, não é assim. Porque nós somos também, e temos que ser corrigidos quando a gente faz alguma coisa que não está correta, né? E Paulo, ele tinha a plena convicção que o intuito do coração dele era aquilo que Deus queria para ele, e aquilo que Deus queria para as pessoas que ele estava pregando o Evangelho, né? Versículo 5, ele fala assim, a verdade nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem por intuitos gananciosos. Deus disso é testemunho. Ganância, dinheiro, riqueza. Vocês entendem como é difícil o Evangelho da prosperidade nesse sentido, né? Pastores que enriquecem com a pregação do Evangelho, igrejas que são ricas, mas não está focado naquilo que é o propósito de Deus. Prosperidade não é errado, irmãos. Que Deus prospere muito, que você ganhe dinheiro, que você tenha uma vida tranquila, não é esse o problema. É o propósito do coração, né? Há muito tempo atrás, um casal foi pego nos Estados Unidos, eles estavam entrando nos Estados Unidos e a Polícia Federal americana
abriu a Bíblia deles e tinha um rasgo na Bíblia, né? E dentro da Bíblia tinha vários dólares, né? Não sei quantos dólares que tinha ali guardado dentro da Bíblia, né? Tiveram a coragem de cortar a Bíblia, nem colocar ali, né? E aí eles pediram oração para a igreja, que eles estavam sendo perseguidos. Eu achei interessante isso. A igreja entrou em oração e começou uma campanha, porque eles estavam sendo perseguidos e presos nos Estados Unidos, uma perseguição religiosa. E aí lá a polícia falou para eles: se vocês não confessarem o crime, vocês vão ficar presos muito mais tempo. Aí eles tiveram que reconhecer o que eles fizeram. Não é uma vergonhoso sair para o Evangelho? Né? Uma pessoa que tem um interesse ganancioso por aquilo que deveria ser puro, sem interesse nenhum, né? É ruim, né? Mas às vezes você vê pessoas que são perseguidas verdadeiramente. Então a perseguição que Paulo fala, e essa questão de não ser egoísta que Paulo fala, é uma visão diferente do Evangelho. É pregar o Evangelho sem essa motivação egoísta mesmo, né? A terceira questão de Paulo aqui é uma aprovação que vem de Deus. Ele fala sobre isso. Versículo 4, ele fala assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele confiar a nós o Evangelho. Assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus. Ele dá muito essa ênfase. Nós não estamos aqui para agradar a homens, sim a Deus. Deus é que sabe e que conhece o nosso coração. Ele fala assim, é que prova o nosso coração. Isso não deve dar um temor na gente, irmãos? Se a nossa intenção é egoísta, se a nossa intenção é gananciosa, e Deus conhece o nosso coração, e é Ele que vai me julgar, será que não tem que dar para nós um temor a esse Deus? Que nós sabemos, tá? Se você conhece a Deus, você sabe que Deus, Ele não vai deixar passar em branco as nossas falhas, as nossas intenções. Isso a gente tem que estar, puxa vida, se a intenção de Deus é tão poderosa. E no 6 ele fala assim também, jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros, né? Então não estão buscando a sua aprovação, estão buscando a aprovação de Deus. Nós temos que pensar nisso. O que nós fazemos é para agradar a Deus. E às vezes, agradando a Deus, a gente vai desagradar homens. E por desagradar homens, nós vamos ser perseguidos. Isso é automático, é um círculo que vai acontecer. E Paulo, ele tem essa questão muito séria, e ele fala assim, olha, vocês sabem disso, porque vocês viram o nosso procedimento de vocês. Ele coloca o ministério dele para eles julgarem, né? E ele coloca, Deus sabe, mas vocês também viram. Vocês me acompanharam, né? Será que se eu colocar o meu ministério para ser julgado pelas pessoas, eu vou ter essa tranquilidade de falar com o Paulo, olha, você sabe a minha intenção, você sabe a intenção do meu coração, você sabe como que eu procedi diante de vocês. E aquelas pessoas que conviveram com Paulo e com Silas sabiam. Por isso que eles eram imitadores de Paulo e de Silas, eles entenderam isso aí. Por isso que a igreja era saudável, né? Procurar agradar somente a Deus, não a homens, né? E aí vem um fundamento, né? O fundamento do ministério de Paulo está na questão que eu falei a semana passada sobre o amor abnegado, né? Veja como no versículo 7 ele fala assim, embora pudéssemos como enviados de Cristo exigir de vossa manutenção, todavia tornamos carinhosos entre vós, a qual ama e acaricia os próprios filhos. Aqui ele faz uma comparação do amor de mãe, né? Algumas versões estão falando do abraço de uma mãe, né? E da amamentação de uma mãe pelos seus filhos. É como se ele falasse, olha, eu estou me identificando e vocês sabem o quanto que nós amamos vocês, o quanto que nós dedicamos a nossa vida a vocês. O fundamento e a base do Evangelho, da pregação de Paulo, era o amor ao próximo, o amor aos gentios, o amor aos judeus,
o amor às pessoas. Eu falo que você pode pregar o Evangelho de qualquer forma, mas se você pregar o Evangelho com amor, né, isso agrada a Deus. E Paulo, ele amava aquelas pessoas. É interessante, assim, pessoas às vezes que ele conhecia no caminho, mas aquele amor que ele tinha, ele era visível, né? Não tem nada mais que intimida a gente às vezes a fazer o bem do que amar, né? Às vezes a gente pensa, o amor me torna vulnerável, não é assim? Você já pensou? Como a gente reage à agressão, à perseguição, né? Muitas vezes a gente reage da mesma forma, né? Recebe um tapa na cara, não dá outra face. O amor, às vezes, você fala, mas se eu amar, eu vou me tornar vulnerável. A pessoa vai ter uma ascensão sobre mim, eu não vou, né? Eu vou estar à mercê dela, né? Mas o Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho é o amor de Deus e o poder de Deus sobre as pessoas, né? Por isso que lá em Romanos ele fala assim, ame seus inimigos, você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça deles. Não tem maior poder na pregação do Evangelho do que o amor. Não tem, tá? E ele fala ainda no versículo 11 e 12, ele fala assim, olha, sabeis ainda que de maneira como um pai a seus filhos, a cada um de vós. Né? Aí exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que você chama para o seu reino de glória. Então, como um pai, qual que é a função do pai? Né? Você já exortou seu filho? Às vezes a gente confunde as coisas, né? Já consolou seu filho? Já admoestou seu filho? Né? A gente, como que funciona isso, né? Exortação é uma correção para encorajamento, né? Às vezes a gente dá bronca no filho, né? Desencoraja o filho ao invés de encorajar quando ele precisa ser encorajado. Às vezes ele precisa ser exortado severamente e a gente passa a mão em cima, né? A gente às vezes erra nesse o que eu tenho que fazer, né? E ele fala que a gente tem que consolar, admoestar, abraçar o filho quando ele precisa, né? Mesmo que ele tenha feito alguma coisa errada, você corrige. Aí depois que ele entendeu a correção, você abraça. É o que Deus faz com a gente, né? Deus continua nos amando apesar de quem nós somos. Deus nos exorta, né? Nos consola e nos admoesta de uma forma perfeita. E que nós temos que aprender, né? E Paulo fala isso, olha, como um pai a seu filho, nós fizemos isso com vocês. Nós aconselhamos, nós cuidamos. Esse cuidado, né, que Paulo tinha por pessoas que foram a Cristo, como um pai a um filho. Um amor paternal, né? Aquele cuidado que eu falei uma pregação atrás, quando Jesus fala para Pedro enxergar, Pedro, tu me amas, né? Olha para essas ovelhinhas, cuide delas, né? Apacenta, né? Paulo não ouviu isso do Senhor, mas ele sabia fazer muito bem isso, de cuidar, né? O fundamento, a base do ministério de Paulo estava baseada no amor às pessoas. Quando Deus fala para ele, Paulo, eu vou chamar vocês a pregar para os gentios, já cria, né? Deus já criou no coração dele um amor às pessoas perdidas, né? E a gente sabe o quanto de amor que ele tinha, de buscar a essas pessoas com todo carinho, com todo amor, né? E depois ele fala sobre umas coisas que são sinais para nós, né? Ele fala no 13, ele fala assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Ele fala assim, olha, nós temos uma razão para dar graças a Deus por vocês, né? É que vocês tendo recebido a palavra, né? Que vocês ouviram de nós, vocês acolheram, você de nós que é de Deus, ele afirma com isso, né? Vocês acolhestes não como palavra de homens, e sim como verdade, é a palavra de Deus, né? Quando Jesus fala naquela parábola assim, aquele que edifica a casa como a rocha, aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática, é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. Paulo está falando praticamente a mesma coisa aqui, aquele que ouve, né?
que recebe a palavra e pratica. É um sinal de uma pessoa verdadeiramente cristã, verdadeiramente aquele que crê, né? Ele ouve a palavra, ele recebe aquela palavra no coração e ele pratica a palavra, ele é transformado pela palavra. É o que Paulo está falando. E vocês, quando eu olho para vocês, eu vejo isso, né? Com um efeito que ela eficazmente trabalhou em vocês que creem, né? Será assim, se eu perguntar dessa questão de uma transformação de vida que Deus oferece através da palavra, e Paulo está falando, isso me alegra, né? Me alegro quando eu vejo falar de vocês, porque eu fiz isso, tudo que eu fiz no seu meio, não para aparecer, não para que Deus seja glorificado, né? E Paulo está falando basicamente isso, mas olha, vocês me alegram, porque vocês são resultado daquilo que Deus ordenou que eu fizesse, e esses frutos que são gerados pela palavra, pela minha pregação, por eu suportar toda a perseguição, são pessoas salvas. Quando eu olho para vocês, eu me alegro. Ele fala isso mais para frente, né? Então há uma transformação de vida, né, que Deus está operando eficazmente em vocês, né? Há uma identificação, né, deles com igrejas saudáveis. Ele fala, tanto é assim, irmãos, que vos tornasse imitadores da igreja de Deus. Essa igreja que nasceu aí, se eu olhar para a igreja de Jerusalém, em que tem os apóstolos, ela se identifica, não só com a perseguição, mas com o amor, né? Pela fé, né? Pela esperança. Tudo aquilo que aquela igreja tem manifestado, vocês estão manifestando entre vocês. Há uma identidade da igreja. Se você, eu falo assim, que quando a gente encontra um cristão que vem lá, vamos ver, traga um missionário da China aqui para o Brasil, para ele falar como que está lá, né? Ou um chinês mesmo, né? Quando o Dino, que foi um rapaz lá da Índia, veio, que o Romário pregou o evangelho para ele, pregou numa linha de trem, né? O Romário disse que está chegando, viu um rapaz sentado, ele senta de coca, né? E aí o Romário, que não sabe falar muito bem inglês, nem sabe falar muito hindu, português malemar, né? Como eu, ele sentou ali do lado daquele homem e riscou na terra e começou a falar de Jesus. E o Dino estava num desespero danado, porque a vida dele estava sem sentido nenhum, e ele ali naquele desentendimento dos dois, ele conseguiu, Deus abriu o coração daquele Dino, daquele homem que estava ali, para entender o evangelho, e ele creu no evangelho. Hoje ele é pastor na Índia. E ele veio dar um testemunho aqui, né? Eu achei muito legal. Até o Jonas fez a tradução, né? Foi muito bacana. E aí uma pessoa perguntou para ele da igreja assim, você não quer vir para... Que ele morava, o esgoto da casa dele era céu aberto, né? Não tinha saneamento básico nem nada. Aí perguntaram para ele, você não quer vir para o Brasil para você ter uma vida melhor? Eu falei assim, não, o que será do meu povo lá? Né? O que será do meu povo lá? Sabe, às vezes o sofrimento que a gente olha e a dificuldade que a gente olha para a pessoa não é aquilo que ela vê, né? A dificuldade que ele via era aquele povo que estava ali sem conhecer a Cristo, uma nação totalmente longe do Senhor. Eu vou voltar para o meu povo, né? É muito, muito bonito isso aqui. O Yanomami que veio aqui, né, ele falava assim, que ele queria que a Patrícia traduzisse mais a Bíblia, né? Nós queremos toda a palavra de Deus na nossa mão, né? E eles falavam uma coisa que é interessante que ele falou, o Félio falou, eu quero agradecer vocês por ter enviado a Patrícia lá. A noção, sabe, da importância que tem o Evangelho na vida de pessoas, de Yanomamis, e de indianos, e de chineses, e de iranianos, o poder que tem a palavra pregada com amor, né? E a identidade que nós temos com igrejas que a gente nem conhece os pastores nem nada, né? Igrejas que pregam a mesma coisa que nós pregamos. A gente tem muitos escândalos em igreja, mas é minoria. As igrejas de Cristo, as igrejas verdadeiras, elas estão crescendo, devagar, mas estão crescendo, né? E elas têm essa identidade que é Cristo em nós. É Cristo que transforma a vida da igreja. E Paulo está falando, olha, vocês
são tornados imitadores dessas igrejas. Não porque vocês foram lá e viram o trabalho da igreja, não, é porque vocês estão seguindo o mesmo Senhor. Esse é o ponto, vocês estão seguindo o mesmo Senhor. Né? O 14 e o 15 ele fala assim, ele continua falando: tanto assim, irmãos, que vos tornaram imitadores da igreja de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus. Então, vocês estão sendo perseguidos, eles também foram. E aí ele fala: os quais não só mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, são adversários, né? Aí são adversários, mas Deus está cuidando. Você está com medo disso? Você está com medo dessa perseguição, de todas as coisas? Saiba que Deus está cuidando. Ele fala isso com relação a eles no 16, a ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que não sejam salvos, né? A fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio sobre eles, definitivamente. Então Deus, Ele não deixa as coisas que acontecem sem uma ação, né, dEle. Nós podemos confiar em Deus. Não sou eu que vingo, não sou eu que me defendo, mas é Deus que me defende. É Deus que me protege. É Deus que vai agir contra aquilo que eu estou sofrendo. Então tenha tranquilidade, continua vivendo a sua vida cristã tranquila, fazendo o que você tem que fazer, que Deus está cuidando. Né? E aí, o último ponto que eu queria que a gente visse, que apesar das nossas lutas, nós podemos descansar em Deus. Apesar das dificuldades que nós temos, nós podemos descansar em Deus. Paulo fala no 17, ora, nós irmãos orfanados por breve tempo da vossa presença, ele está falando, nós estamos longe. Eu estou querendo ir aí, não consigo, mas o meu coração está com vocês. A minha alegria está com vocês. Nós estamos longe, mas estamos perto. Nós estamos longe da Patrícia, do Daniel, das meninas, mas nós estamos perto deles. Porque o vínculo nosso é muito maior do que a gente pode falar, né? O amor que nos une, nada pode abalar, né? Nós somos unidos pelo mesmo Cristo, pelo mesmo Senhor. Nós não precisamos eu mandar para o Daniel, vou pregar sobre tal texto, prega aí também. Não. Tenho certeza que o texto que ele está pregando lá é algo que Deus colocou no coração dele para edificar aquela igreja dele. Mas o Cristo, visto na palavra pregada, é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Espírito que age lá é o mesmo que age aqui em nós, né? E nós temos que ser transformados por isso. Ele fala sobre a ação do inimigo no 18, ele fala, por isso nós quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás barrou o caminho. É o que eu falei na pregação, que a gente não tem que ter medo disso. Existe uma batalha, mas Paulo tinha consciência, o inimigo não deixou. Mas vocês estão crescendo e florescendo apesar disso. Porque o mesmo Deus que cuida de mim aqui, está cuidando de vocês aí. Não tenham preocupações com relação a isso. Saibam que existe uma batalha, mas Deus é vitorioso em todas. Né? E aí ele fala sobre a questão da alegria dele. E que deve ser a nossa alegria, né? Vocês são a nossa alegria. Sabe quando Paulo vem, Timóteo, trazer a notícia para ele sobre o comportamento das pessoas lá, da fé daquelas pessoas e tudo, e ele se alegra, e ele se alivia, e fala, graças a Deus. Eu não pude estar lá com eles, mas eles estão saindo conforme eu tenho orado por eles, eu tenho clamado por eles, Deus tem cuidado deles. Porque muito mais do que o meu amor, Deus ama aquelas pessoas. Muito mais do que a minha presença, Deus está presente lá. Né? Não é bacana isso? A gente ter essa convicção que Deus está presente lá no meio dos Yanomami, né? Esses dias o Aloísio, que teve aqui, outro Yanomami, ele mandou assim para mim, pastor, ora por nós. Nós estamos aqui com uma luta grande.
doença na tribo, pessoas que estão em dúvida no caminho, ora por nós. Nós estamos orando por vocês. Eu acho tão bonito, porque a gente acha que eles não precisam orar por nós, né? Pode passar isso pela cabeça, né? Aquelas pessoas que estão lá em Tessalônica, será que não estavam orando por Paulo? Com certeza estavam, né? A nossa união de amor faz com que nós oremos pelas pessoas, né? O Aloysio esteve aqui um tempo com a gente e ele fala que está orando por nós, porque sabe que nós precisamos. Isso é maturidade, né? Perseguição lá, dificuldade com doença, muito mais que nós, mas ele ora por nós. É o que Paulo fala no final aqui. Pois que é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, né? O que nos alegra, né? A quem nós exultamos na presença do nosso Senhor em sua vinda? Aqui ele fala da vinda do Senhor, né? Não sois vós? Vocês foram salvos pela graça do Senhor e isso me alegra. Vocês estão caminhando e crescendo no Senhor e isso me alegra, né? Vocês são a nossa glória, a nossa alegria, né? É você pensar assim, um dia nós vamos estar na presença do Senhor, já pensou nisso? E a gente vai olhar lá para a igreja lá, junto com Cristo e Cristo lá, aí você vai olhar do seu lado, cara, Rodrigão, você está aqui? Você só ia lá na cela de homens para comer o caldo, né? Mas está aqui comigo. Nós não sabíamos que você ia ser salvo não, viu? Graças à sua esposa que orou por você, intercedeu. Você sabe, meu irmão, você provoca eu, agora você recebe. A alegria de você ver pessoas que caminhou com você e pessoas que você não caminhou. Eu falei que às vezes vai chegar um Yanomami lá que a gente nem conhece, ele vai abraçar a gente e vai falar assim, olha, obrigado por ter mandado aquela missionária lá e traduzir a Bíblia para nós. Povos de todos, povos, línguas e nações. Pessoas que nós oramos, orei pelo Irã, vai chegar um iraniano lá e falar assim, vocês oraram por nós. Eles vão falar, olha, esse povo orou, esse povo intercedeu. Bênção sobre bênção. A alegria de Paulo era pessoas salvas, pessoas ganhas. É isso que vai ser marcado na presença do Senhor. É isso que vai ser visto lá na glória. É o trabalho nosso árduo, por amor a Deus, pelo Evangelho. E o Evangelho, ele dá frutos. Né? O que a gente pode tirar para nós, né? Como que a gente pode imitar o procedimento de Paulo? Primeiro a gente tem que olhar para o nosso coração, por que eu estou aqui na igreja? Por que eu prego o Evangelho? Por que eu estou onde eu estou? Por que eu estou na célula que eu estou? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida pessoal? Né? Qual é a motivação do meu coração para falar de Jesus para as pessoas? Qual a motivação do meu coração para estar junto com as pessoas dentro do grupo familiar? O que move o meu coração para isso? O que move o meu coração para cuidar das crianças? Né? Como a palavra de Deus tem operado eficazmente em você? Como a palavra de Deus tem transformado a sua vida? Você já pensou sobre isso? As pessoas que convivem com você falam, esse é uma pessoa fiel ao Senhor, né? E como a confiança em Deus pode nos aliviar das nossas lutas, né? Sexta-feira nós estávamos falando sobre Moisés, sobre o dia que dá tudo errado, tudo que dá errado, né? E a gente, o autor ele levou a gente para ler um texto lá em Jó, né? Quando Jó percebe que tudo que ele passou, né? Mas que Deus estava por trás, cuidando de todas as coisas, ele se alivia. Né? Ele pergunta por que os amigos ficam ali infernizando a vida dele e tudo, mas no momento em que ele fala com Deus, aí ele descansa. Eu entendi, Senhor. E aí Deus restitui as coisas, né? Porque eu falo de restituir, isso eu acho que é a restituição, né? Deus restitui para ele algumas coisas, não porque
ele precisasse da restituição, ele precisava de Deus. Quando Deus se manifesta, aí ele se alivia. Aí Deus fala, agora eu vou te dar isso. Né? Deus falou, não vou te dar nada, Jó. Ele falou, Senhor, a sua resposta me basta. Né? Como Paulo falou, a tua graça me basta. Mas Deus dá muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, né, que opera em nós. Então, a confiança em Deus nos alivia. Eu confio, Senhor. Apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, eu confio em Ti. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Aquela frase que o Sr. Chad falou, que o sofrimento ele tem um poder de causar em nós uma dependência de Deus, ele tira, o Sr. Chad fala, tira as cascas da igreja, ele separa o joio do trigo. O sofrimento às vezes mostra aquele que é falso, que está ali só para receber, né? E revela aquele que está ali para servir. Né? Não que a gente não possa vir na igreja para fazer um pedido para o Senhor, mas o motivo da gente vir à igreja tem que ser adoração ao Senhor, gratidão pelo que Ele tem feito. Isso é o principal. Né? Eu não sei qual música eles vão cantar, mas deve ser uma música baseada nisso aí. Né? Eu às vezes falo assim, não vamos cantar música não, que se emociona a pessoa chora. Eu acho que tudo vale, sabe, irmãos? Acho que tudo vale, que a gente tem que chorar às vezes na presença de Deus. Se quer chorar, chora. Né? Se quer rir, ria na presença do Senhor. Né? Às vezes a gente pensa assim, vou emocionar os irmãos. Olha, se a palavra não impactou a sua vida, então, né, tem que impactar a minha e a sua vida. Que Deus possa trabalhar no seu coração nessa manhã e que a gente tenha uma vida, essa semana seja tão agradável na presença de Deus. É isso que eu desejo.